A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online, aonde nós estamos estudando a segunda revista de 2022, aonde nós estamos falando sobre os valores do reino de Deus, certo? As lições do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Então nós estamos caminhando aí por essa mensagem de Jesus e nós chegamos agora na lição de número 7. E nesta lição nós vamos estudar sobre o seguinte título: Não retribua pelos padrões humanos. Ou seja, nós vamos ver como o cristão, aquele que vive em Cristo, vai retribuir as afrontas, as adversidades, as perseguições. Então eu quero que você fique comigo e eu vou mostrar para você alguns personagens no decorrer da lição que foram afrontados, mas eles tiveram um padrão que eu e você devemos seguir. Vamos lá? Antes de nós continuarmos, deixa eu te perguntar, você já está inscrito aqui no canal? Já faz parte da nossa Escola Bíblica Online? Se você já faz parte, deixa ali no comentário um hashtag Joguinho da Velha, estou presente, tudo minúsculo e tudo juntinho. Comenta ali, deixa o seu joinha. Ah, você ainda não é inscrito? Se aperta o botão inscrever aqui, tá bom? Nos ajuda, nos abençoa, em nome de Jesus. O nosso textuário vai dizer bem assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amará o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levíticos 19, capítulo 19, versículo de número 18. Preste atenção. O que é a vingança? A vingança é o reflexo de um coração que está cheio, mas está muito cheio de muita coisa, menos de Cristo. Porque a expressão máxima de Deus é o seu amor. E este amor é tão grande que deve ser derramado sobre todos aqueles que estão perto, sobre o nosso próximo. E é isto, né, que nós vamos ver também na nossa verdade prática, que ela vai dizer assim: o cristão não deve guardar rancor e nem buscar vingança. Antes, deve vencer o mal com o bem. Desta forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo. Você já leu Hebreus capítulo 12, versículo 15? Lá o escritor vai dizer assim: olha, não deixe que haja raiz de amargura no seu coração. Então veja bem, é algo muito forte. Por quê? Porque é algo que está se firmando e se formando em nós. Todas as plantas, né? Quando eu era mais novo, fiz técnico agrícola, né? Então alguma coisinha a gente entende. E quando uma planta está se formando, a primeira coisa que ela faz é soltar a raiz. E depois ela lança 2, 4 folhas para ela começar a fazer o seu princípio de fotossíntese. Então, aparentemente, ela está lançando aquelas folhas, mas uma velocidade muito maior, ela está ali lançando as suas raízes. As folhas saem, 2, 4 folhas, mas as suas raízes estão crescendo muito. E quando eu estava no técnico agrícola, nós tínhamos um lugar para horta. E nessa horta tinha muita tiririca. Tiririca é um matinho, certo? Uma folhinha comprida que não serve para nada, animal nenhum come. E essa é uma erva daninha, ok? E essa planta, né, ela suga os nutrientes da terra. E nós íamos lá, arrancava, passava herbicida e nada de acabar com a tiririca. Então um dia nós fomos conversar com o professor e ele falou: ó, tiririca é diferente das outras plantas. As outras plantas, elas saem a folha e tem as raízes, certo? A tiririca é diferente. Elas têm as folhas, ela lança a raiz da tiririca está aqui. Daí ela solta um filamentozinho de raiz e gera uma outra batatinha, certo? Uma pequenininha batatinha assim. E daí essa batatinha vai lançar um filamento de raiz e vai brotar outra. Então ela vai soltando bastante batatinha. Quando você arranca aquela que está aparente, ou você joga veneno e aquela que está aparente ela meio que morre,
automaticamente a batatinha que morre, ela arrebenta aquele filamento e vai gerar a outra batatinha ali da tirica, ela começa a brotar. E todas as vezes é a mesma coisa. Então, o que o professor aconselhou? Primeiro, vocês pegam e revolvem toda a terra, vira aquela terra algumas vezes. Para quê? Para que o sol dê sobre a terra e mate todas as batatinhas de tiririca que está ali. Depois, se tiver condições, vocês vão pegar uma peneira e vocês vão peneirar toda aquela terra. Para quê? Para garantir que nenhuma raiz de batatinha vai ficar ali. Ou seja, a nossa vida é da mesma forma. Nós, irmãos que somos cristãos, primeiro, nós precisamos virar o nosso coração do avesso, para que o sol da justiça bata e mate toda a raiz. E depois, nós vamos precisar passar o nosso coração pela peneira da palavra de Deus. Aí você vai ver a diferença que Cristo vai fazer na sua vida, ok? Vamos lá para a nossa lição? Nessa lição nós vamos pegar um texto um pouco mais comprido que os outros. Nós vamos pegar do versículo 38 até o 48 de Mateus capítulo 5. E o que nós vamos ver? Nós vamos ver a visão cristã a respeito da retribuição, tanto nas questões de vingança, quanto ao amor aos nossos inimigos. Nós precisamos ter em mente que tudo isto, ódio, ira, vingança, são frutos do quê? Da queda. O pecado desencadeou uma série de sentimentos no nosso coração. E a grande maioria desses sentimentos nos separam de Deus, é o que nós vamos ver hoje. Nosso grande desafio é demonstrar como ser cristão, é demonstrar como ser diferente numa terra de iguais, é ser semelhante a Cristo. Paulo fala disso, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, que o desejo de Paulo é que nós fôssemos seus imitadores, como ele imitava Cristo, ou seja, que nós andamos nas passadas de Jesus, nas passadas de Paulo, que são exemplos para nós, principalmente Cristo, que é o nosso exemplo maior de vida cristã. E a Bíblia vai dizer em Lucas 23, 34, que quando injuriado, quando açoitado, quando perseguido e quando morto, ele não fez coisa nenhuma, ele não retalhou, ele não deu contra, bem pelo contrário. Quando ele está lá no alto da cruz, ele vai orar e vai dizer assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Tá, mas você vai dizer para mim, irmão Emerson, mas esse é Jesus, né? Jesus, ele é o cerne do amor, ele é a expressão máxima do amor de Deus. Mas veja bem, corre a tua Bíblia lá em Atos capítulo 7, versículo 60. Nós vamos encontrar um outro personagem que vai fazer uma oração semelhante a essa. A Bíblia vai deixar clara que Estevão está sendo apedrejado, ele está sendo morto, ele não reage, ele não luta, não esperneia, não xinga, não blasfema. O que ele faz? Ele faz uma oração. E a oração dele é a seguinte: Senhor, não lhes impute este pecado. Ou seja, é possível para mim e para você vivermos a semelhança de Cristo. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos entregar o nosso coração totalmente a Ele e Ele vai transformar a nossa vida. O nosso primeiro tópico diz assim: a vingança não é a natureza do reino. E o primeiro subtópico vai falar sobre a lei de Talião. O que é a lei de Talião ou a pena de Talião? Consiste na compensação ou reciprocidade do crime cometido por uma pessoa, certo? Ou seja, você roubou, você tem que devolver no mesmo valor. Você matou, você precisa ser morto também. Decepou um dedo, vão cortar o teu. Por quê? Essa palavra, né, que nós usamos, lei de Talião, ela vem do latim talio, que quer dizer retribuição. Então, essa lei, ela é a lei da retribuição. A lei de Talião é a lei de retribuição. Essa lei, ela vai ser implementada mais ou menos lá em 1770, no Código de Hammurabi, certo? Sendo muito utilizadas pelos babilônios,
certo? Nós vamos encontrar também em Levíticos, Êxodo, Deuteronômio, a repetição desta lei. Então, a Bíblia deixa bem clara, certo? Que nós não podemos retribuir o mal com o mal, mas a Bíblia vai deixar algumas ferramentas para refrear o mal, para aquele que tem um intento maligno, ele olhar e pensar. Levíticos 24, versículos 17 e 18 diz assim: quem ferir mortalmente um homem será condenado à morte. Quem ferir mortalmente um animal devolverá um semelhante, vida por vida. É o que Jesus vai dizer, olho por olho, dente por dente, tá? É o que nós vamos encontrar, né, na questão da retribuição. Mas quando Jesus vai falar desta questão da lei de talião, Jesus vai fazer o quê? Vai dizer que isto não se aplica a nós. Por quê? Porque nós vamos na contramão do mundo. Preste atenção, o cristão, ele anda na contramão do mundo. Nós não andamos com esse pensamento, com esta visão de retalhar, de retribuir, de brigar. Nós vamos diferente. A lei de talião, Jesus vai fazer o quê? Ele vai dizer assim, olha, foi dito assim, olho por olho, dente por dente. Agora eu vos digo, olha só, quem bate na tua face, bateu em uma, dá outra. Nós vamos falar disso melhor no tópico 2, tá? Mas nós precisamos compreender que essa é uma lei antiga, certo? Nós vamos ver isso na Bíblia, nós vamos ver isso no Código de Hammurabi. Se você tiver condições de encontrar, lá no Alcorão, né, na Surra 5:45, você vai encontrar também algo semelhante, aonde vai estar escrito lá no Alcorão, ele vai estar escrito mais ou menos assim, ó, e nós lhes prescrevemos que se pague vida por vida, olho por olho, nariz por nariz, orelha por orelha, dente por dente, e também para as feridas o talião, ou seja, a retribuição. Mas veja bem, certo? Então existe a lei da retribuição também no Alcorão. Mas Jesus, acima de todos esses, vai dizer para nós que a maior lei é a lei do amor, ok? Preste atenção, estou te ajudando? Estou abençoando tua vida? Deixa aí um like, coloca ali, #estou presente, me ajuda, né? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, isso nos ajuda muito. Deixa aqui uma mensaginha, #estou presente, e nós vamos estar juntos estudando a palavra de Deus, ok? O subtópico 2 diz o castigo e a vingança. Olha só, a Bíblia tem muito a dizer sobre vingança, tanto as palavras hebraicas, naquan, quanto grega, edikael, traduzidas como vingança, tem a mesma raiz, a mesma ideia de punição. Isso o que é? É entender que Deus reserva a si, a ele, o direito da vingança. Nós vamos encontrar uma série de versículos, tanto no Novo Testamento, quanto no Velho Testamento, Deuteronômio 32, 35, Romanos 12, 19, Hebreus 10, 30, né? Que vai dizer que a vingança pertence a Deus. Por quê? Quando Deus ele vai usar de vingança, ele também vai usar de justiça. A vingança de Deus é diferente da vingança humana, certo? A nossa vingança, nós vamos o quê? Retribuir o mal feito. As pessoas nos ofendem, nós ofendemos também. As pessoas nos caluniam, nós caluniamos também. As pessoas nos perseguem, nós perseguimos também. Agora a lei de Deus é diferente. Em Deuteronômio, Deus está falando aos israelitas idólatras, né, de pescoço duro, é assim que ele vai usar, né, rebeldes, idólatras, que rejeitaram o seu nome, a sua presença, e provocar a sua ira. Por esses motivos eles são duros. Então ele vai prometer que ele vai se vingar. O que é esse se vingar? É usar a justa medida contra aqueles que estão o ofendendo, estão se afastando dele e estão provocando
a sua ira quando tocam na sua santidade. Ao contrário de nós, Deus nunca se vinga, né, por motivos impuros. Sua vingança é com o propósito de punir aqueles que o ofendem e o rejeitam. Por exemplo, nós podemos, no entanto, orar como orou o salmista no Salmo 94, verso 1, pedindo que o Senhor julgue a sua causa, que o Senhor vingue aqueles que estão lhe injuriando, que estão cometendo, né, delitos contra ele. Por quê? Porque o Senhor vai entrar com a justa medida. Tá? Nós nunca podemos, irmãos, orar e falar: Senhor, olha, e eu já escutei muito isso, eu falo, é oração de feiticeiro: Senhor, vai lá e mata, Senhor, vai lá e faz isso e aquilo. Irmãos, isso não é a nossa oração. A nossa oração tem como base, certo, a justiça de Deus. Então, como nós oramos? Nós oramos, certo, da forma que Naum capítulo 1, versículo 2, diz assim: o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de justiça. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação aos seus. Mas veja bem, o Senhor é Deus zeloso, ele é justo, certo? Ele tem uma medida certa, tá? Não é como nós, que nós estamos muitas vezes nos vingando e queremos mais e queremos mais e queremos acabar com a pessoa. Não, o Senhor, ele tem uma medida, tá? O Senhor tem uma medida e o Senhor, ele usa esta medida como regra, tá? A Bíblia apenas 2 vezes dá permissão ao homem se vingar, né, em nome de Deus. O primeiro, né, depois que os medianitas praticaram atos hediondos e violentos contra os israelitas, a taça da ira do Senhor veio contra eles. Ele ordenou a Moisés que livrasse o seu povo, fossem a uma guerra santa. Está lá em Números 31, de 1 a 2. Né? Aqui, Moisés não vai entrar em contenda, em luta, por causa de si mesmo, mas é uma orientação de Deus, ou seja, Deus está usando Moisés como seu instrumento para trazer juízo contra aquelas nações, certo? Que se levantaram contra eles. Segundo, nós cristãos, nós sempre devemos estar o quê? Submissos às autoridades, aos governantes, porque nós compreendemos que é o Senhor que domina sobre toda a terra, mas ele usa os seus instrumentos. 1 Pedro capítulo 2, versículos 13 a 14, nós vamos ver que o Senhor vai usar os seus servos, a igreja, como um instrumento para castigo dos malfeitores. Como no caso de Moisés, esses governantes não devem agir por conta própria, mas devem cumprir a vontade de Deus para a punição dos impuros. Ou seja, irmãos, toda autoridade é dada por Deus. É dada por Deus para quê? Para julgar, trazer vingança contra aqueles que se levantam contra o povo de Deus, contra a obra do Senhor ou contra o status da nação, certo? Da nação como um todo, o cuidado. Então nós precisamos entender que Deus, ele não usa de vingança, certo? Como nós fazemos, porque nós temos a tendência muitas vezes de querermos tomar o lugar de Deus, usar a nossa própria justiça, usar as nossas ferramentas, mas Deus, ele tem a sua forma certa de trabalhar. Então, a questão da vingança, ela não está dentro do conceito do reino de Deus. É o Senhor que opera a vingança, ele tem os meios dele. Muitas vezes, irmãos, quando eu estou orando, né, e as coisas não estão indo bem, pessoas se levantando, problemas, eu aprendi com o meu pastor. Nós oramos e Senhor, estão se levantando contra a tua obra, estão se levantando contra a minha pessoa, eu não posso e não quero fazer nada, mas o Senhor sabe todas as coisas. Senhor, entra com a tua justiça. E muitas vezes, irmãos, o Senhor tem operado, o Senhor tem livrado, o Senhor tem tirado, né, pessoas que nos fazem mal, mudado os seus corações, transformados as suas vidas. Quantas vezes nós estamos enfrentando lutas, né? E a vontade, eu vou ser bem sincero, eu sou sanguíneo, o sangue ferve aqui dentro,
né? E eu querer tomar por conta própria as minhas decisões. Mas eu vou, me ajoelho, coloco nos pés do Senhor todas as coisas, e o Senhor trabalha de uma maneira tal que a pessoa se abranda, aquele fogo, aquele furor, ele se extingue, e o que acontece? O Senhor nos dá vitória, sem malefícios a outra pessoa, simplesmente o Senhor age e transforma o coração. A vingança não pertence ao reino de Deus. Isso daí são coisas, são frutos de um coração que está em trevas. Mas nós vamos falar melhor no tópico de número 2. Nós iremos falar nesse tópico sobre as expressões e reações de um verdadeiro cidadão do reino, que por amor a Cristo e ao reino de Deus, não se entrega à retaliação. Presta atenção, preste bem atenção no que eu vou te dizer. Como cidadão do reino, não é que nós sejamos apáticos, certo? Que podem fazer tudo e nós não tomamos providência nenhuma. Nós tomamos a primeira das grandes providências. Nós colocamos todos os nossos sentimentos, desejos, pensamentos, preocupações aos pés da cruz. Aí começa toda a expressão do reino, quando nós colocamos tudo aos pés da cruz. E nós vamos ter que olhar o que é o antônimo, o que é o contrário de vingança. O dicionário vai dizer que é absolvição, absolvimento, desculpa, anistia, esquecimento, perdão, indulgência, indulto. Tudo isso pode ser traduzido como o contrário de vingança. Mas veja bem, para nós, o antônimo de vingança, o contrário de vingança, o que para nós é importante, nós precisamos entender, e isso é o cerne do cristianismo, que o contrário da vingança é o amor, certo? O amor é a verdadeira contraposição à vingança. Por quê? Porque o amor, ele é a expressão máxima de Cristo. Nós já vimos que a vingança é a expressão da natureza pecaminosa do homem, certo? E é uma evidência externa, a vingança é uma evidência externa do que já está acontecendo internamente. Ninguém chega de uma hora e fala, eu vou matar fulano, e vou lá e mato. Ou eu vou chegar lá e vou dizer, encontrou fulano, tudo bem, tá aqui a risada, de repente começa a abrir a boca e fala um punhado de besteira. Não, é algo que já vem fermentando. Lembra que eu falei lá no comecinho a respeito de raiz de amargura, Hebreus capítulo 12? É exatamente isto. São sentimentos que vão sendo gerados, criados dentro de nós. Então, sendo assim, é algo que só pode ser dominado a partir do momento que Cristo nasce e domina sobre nós. Você entendeu? Naturalmente, nós somos dominados pelo ódio, pelo rancor, pela amargura, pela tristeza, pela vontade de se vingar. Mas a partir do momento que Cristo nasce em nós, tudo começa a mudar. Presta atenção. Abre a tua Bíblia lá em Gálatas, certo? Vai lá, Gálatas capítulo 1. Paulo deixa claro, certo, que quando ele começa o versículo ali, antes da sua conversão, ele estava dominado por um espírito de vingança. Como assim, irmãos? Vingança como? Vinganças contra aqueles que estavam fazendo mal à sua religião. A Bíblia deixa muito clara que Paulo, ele era um fariseu, ele era extremo, ele era extremista, ele era extremamente dedicado à sua religião, tá? E por outro lado, havia uma nova seita, uma nova religião surgindo, que estava afetando a sua religião. Então ele se ira e ele quer vingar a sua religião. Então o que ele vai fazer? Ele vai perseguir o povo. Ele vai contra o povo de Deus, contra a Bíblia, contra os cristãos, certo? Você vê bem certinho isso nos versículos 13 e 14. Você vê Paulo falando de toda a sua fúria. Você vê Paulo falando de
toda a ânsia de vingança, de prender, de acorrentar que ele tinha. Mas quando você entra no versículo 15, você vai ver que Paulo vai mudar a sua história. Por quê? Porque o amor de Cristo o encontrou. O amor de Cristo entrou no profundo do seu coração e Paulo vai compreender qual é a verdadeira natureza do reino de Deus. A natureza do reino de Deus, ela é contraposta à natureza humana, certo? Não é, como eu já disse, sentimento de apatia. Vamos orar, Deus vai resolver tudo. Boa parte das coisas o Senhor vai nos dar meios para resolver. Mas nós precisamos sempre estar atentos e vigilantes para não falarmos que o Senhor está nos dando ocasião quando somos nós que estamos sendo dominados pelo mal. Você se lembra do caso de Davi e de Saul? A Bíblia vai deixar bem claro que por duas vezes, Davi teve a possibilidade de se vingar contra aquele que lhe perseguia, contra aquele que lhe difamava, contra aquele que lhe atacava, certo? E o que Davi vai fazer? Davi vai simplesmente demonstrar para aquele homem que Davi já tinha uma visão do reino. Paulo, o que ele faz? Ele tenta extirpar aquela semente do evangelho, mas até que a semente nasce no seu coração. Nós vamos falar desse nascimento no nosso próximo tópico. Mas vamos voltar a falar de Paulo. Este amor que Paulo sentiu, que Paulo recebeu, é o amor que fez ele ser açoitado, que fez ele ser apedrejado, ser levado aos julgamentos e não retalhar. Muitas vezes nós vimos na história que o sofrer por Cristo faz um efeito muito maior do que grandes movimentos, campanhas e levantes, certo? Quando Paulo, vamos voltar a falar de Paulo. Quando Paulo tem esse primeiro encontro com o amor de Cristo, quando ele está ali vendo o martírio de Estevão. Estevão está sendo apedrejado, sem resistir, sem revidar. E por final, quando ele está quase morrendo, ele clama que o Senhor lhe perdoe. Isso faz o quê, irmãos? Faz com que a cabeça de Paulo quase exploda, porque isso daí é incoerente. Isso não tem a ver com a natureza humana. É por isso que Estevão foi chamado de um homem cheio do Espírito Santo. Não havia lugar em Estevão para que o homem natural existisse. Existia sim no lugar de Estevão o lugar para que o Espírito Santo de Deus reinasse. Deixa eu dizer para você, feliz é o crente que sabe o grande mistério de uma vida abundante e transbordante. O crente que tem uma vida abundante e transbordante é como um riacho, que quando as suas águas estão baixas, ele faz muito barulho, é barulhento, certo? Você vê a fúria daquelas águas batendo, se chocando contra aquelas pedras, certo? Que estão ali espalhadas dentro do seu leito. Mas conforme esse rio vai se enchendo, esse riacho vai se enchendo, e as águas vão cobrindo, vão transpondo aquelas pedras, ele para de ser barulhento, porque ele compreende que o segredo de uma vida abundante, transbordante, é estar cheio de tal maneira que você possa ultrapassar as suas barreiras, você possa contorná-las. E quando o riacho está cheio, você não ouve barulho, você não ouve o borbulhar das águas, você ouve somente o silêncio de uma vida sossegada, cheia do amor de Deus, que nos faz passar por todas as adversidades, conflitos, levantes, tristezas, perseguições, compreendendo que Cristo é sobre tudo e sobre todas as coisas em nossa vida. E o nosso último tópico, o tópico de número 3, diz assim: buscando a perfeição em Cristo. Veja bem, para encerrar
certo? Essa sequência de Mateus capítulo 5, que Jesus está reiterando o que foi dito aos antigos, ele vai pegar e vai fazer um resumo dos versículos, vai fazer um encerramento dos versículos 21 ao 42, tá? Porque nesses versículos nós falamos de rancor, de ódio, condenação, punição, danação, nós falamos aí de amargura, e ele vai trazer para nós a ordem do perdão por meio do amor. Isto vale das ofensas contra o irmão, vale com o adultério, vale de todas as situações que nós já vimos. O amor vai fazer a diferença. Em nenhum momento a Bíblia abre precedente para nós odiarmos os nossos inimigos. Ela traz algumas orientações de pessoas que não deveriam entrar no povo de Deus, tá? Mas quando estas pessoas se dobraram ao Senhor e se renderam a Ele, o seu amor, que é abundante, transformou as suas vidas, tá? Então, veja bem, muitas pessoas poderiam e não deveriam pertencer ao povo de Deus, mas o Senhor, ele conhece e reconhece o coração das pessoas. Ele conhece e reconhece uma pessoa que se dobra diante da sua presença com sinceridade, tá? Aí nós começamos a ver a grandeza de Deus. O ofendido perdoa o ofensor. Nós vamos ver dois casos. Por exemplo, nós temos lá Números capítulo 22, versículos de 1 a 3. O Senhor deixa bem claro que os moabitas não deveriam entrar na terra de Israel. Por quê? Quando Israel passou por eles, eles não permitiram que Israel entrasse. Nós temos também o caso de Balaão. Balaão, também moabita, certo? Ensinou a colocar tropeço diante do povo de Deus. Veja bem, dois casos dos moabitas que fizeram o quê? Machucaram o povo de Deus. E machucaram a Deus, né? Digamos assim. Mas de repente aparece uma mulher chamada Ruth. E essa mulher, ela traz nítidas demonstrações de uma fé e de um desejo absurdo de conhecer e reconhecer o povo de Deus, tá? E ela vai dar uma das declarações mais lindas de fidelidade e compromisso com Deus. Quando ela olha para Noemi, sua sogra, e o que ela vê? Ela vê uma mulher desafortunada que perdeu a família, que perdeu a casa, que não tem mais nada e está voltando pobre e entristecida para sua família, para sua terra, Israel. E ela vai dizer assim, ó, aonde você for, eu vou. Aonde você ficar, eu vou ficar também. O seu povo será meu povo. O seu Deus será meu Deus. Ruth 1:16. O amor de Deus recai sobre Ruth. E recai de tal maneira que aquela que seria inimiga de Deus é não somente ligada a Deus por seu amor, mas o Senhor lhe dá a graça de casar com Boaz, ela gera a Jessé e Jessé vai gerar o rei Davi. Então veja a amplitude do amor de Deus, da perfeição de Cristo, sendo como nós podemos ser perfeitos. Olha só o tamanho desse amor, amor que reconcilia, amor que perdoa, amor que auxilia aquele que está em desalento. Quando verdadeiramente somos... Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando que verdadeiramente nós somos filhos de Deus? Quando nós fazemos aquilo que Ele faz. Essa é uma lição muito difícil para nós. Por quê? Porque nós precisamos aprender a amar, certo? E não só amar quem são os nossos afetos. Nós precisamos amar aqueles que nos odeiam, aqueles que nos aborrecem. Nós precisamos compreender que para sermos semelhantes a Deus, semelhantes a Cristo, nós precisamos fazer o quê? Aprender a não se vingar, aprender a perdoar. Nós precisamos aprender a amar. E foi isso que Jesus fez. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19, vai dizer que ele nos amou primeiro. Eu era inimigo de Deus. Eu estava contra Deus.
Mas o seu amor foi tão grande, tão absurdo, que me constrangeu a servir a Ele e viver com Ele. Então, irmãos, que neste dia nós possamos aprender sobre o que? A lei do amor. A lei do amor é o cerne de todo o evangelho. Vá lá, Mateus 22:40. Jesus vai deixar bem clara qual é essa lei. Cristo vai dizer assim que a lei do amor depende de toda a lei e os profetas. Todo o Antigo Testamento, ele depende da lei do amor. Amarás a teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. A lei do amor. Mas também essa lei é colocada na nossa vida como cristão, certo? A lei do perdão, a lei do amor, a lei do socorro daqueles que nós não conhecemos. Nós gostamos muito de Lucas 24, capítulo 10, quando nós falamos do bom samaritano. E a pergunta é exatamente, certo? Que fazem para Jesus. Jesus, qual é o maior mandamento? Jesus vai contar toda a história para explicar que o próximo do judeu que estava caído era o samaritano, que naturalmente era inimigo. E Jesus vai dizer para ele assim, olha, vai e faz o mesmo. Então, nesse dia, nós estamos encerrando essa lição. Mas compreenda que a verdadeira lei de Cristo para nós é a lei do amor. Um amor que nos leva a ser a semelhança a Cristo, não retribuindo segundo o mundo. Tá bom? Deus te abençoe. Te espero na próxima lição, a lição de número 8, que nós vamos falar sobre sendo verdadeiros. Ok? Deus te abençoe, em nome de Jesus.